Hoje eu vou estar abordando aí um tema muito importante, voltado para essa nossa lida aí, voltado para o negócio, né? Para o negócio do artesanato em si, em geral, seja ele com couro atanado, seja ele com uma cordinha, seja ele com couro cru. Tema esse que nós vamos abordar, que é a mão de obra. Tá bueno? Buenas! Aqui novamente é José de Godoy Dias, guasqueiro, empreendedor do Galpão do Guasqueiro, e eu quero que tu seja bem-vindo aí ao canal mais completo voltado para ti que é artesão em couros, para ti que é guasqueiro, tá vendo? Já sabe aí, ó, de primeira, já deixa um gostei aí no vídeo, né? Ó, 1, 2, 3, deixou o gostei? Isso ajuda o canal a ser divulgado, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais e me incentiva a trazer mais e mais conteúdos como este, mais e mais conteúdos voltados para técnicas também, aonde eu tenho certeza que vai estar te ajudando no teu ateliê, que vai estar te ajudando aí no teu negócio, como guasqueiro, como artesão, tá vendo? Hoje eu vou estar abordando aí um tema muito importante, voltado para essa nossa lida aí, voltado para o negócio, né? Para o negócio do artesanato em si, em geral, seja ele com couro atanado, seja ele com uma cordinha, seja ele com couro cru, tá vendo? Tema esse que nós vamos abordar, que é a mão de obra. De saída, assim, a gente tem que ter alguns conceitos em mente, tá? Eu separei 4 conceitos básicos em mente, tá? Em primeiro lugar, a mão de obra, ela serve para te pagar, tá vendo? Ela é o teu salário, tá? Em segundo lugar, o segundo conceito que a gente tem que ter é a mão de obra não é o que tu vai ganhar, tá? Não é o que tu vai faturar, tá vendo? Também, em terceiro lugar, assim, em terceiro fator, a mão de obra não é sozinha o custo de uma peça, tá? E também, em quarto, assim, um quarto fator, um quarto conceito, né? A mão de obra faz parte do preço, tá? É uma parcela do preço das tuas peças. Tendo em vista o primeiro conceito, né? Que eu te falei, que a tua mão de obra tem que ser o teu salário, tá? É o seguinte assim, ó. Tu tem que estipular aí que tu quer ganhar entre 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 reais, né? No caso, o teu salário ser este, tá vendo? E aí, claro, dependendo da tua escolha, dependendo da tua perspectiva, no caso de receber como trabalhador, tá? Essa é a visão que tu tem que ter neste primeiro conceito, voltado em si para o trabalho, certo? Um conceito do trabalhador, certo? Do trabalhador de uma empresa. No segundo conceito que eu te citei, a mão de obra não é o que tu vai ganhar, tá? Não é o que tu vai ganhar com a tua peça. Bueno, parece meio contraditória a coisa, né? Parece meio contraditório o primeiro conceito, ou seja, o primeiro conceito é o que a peça vai te pagar, né? É o teu salário, mas aqui não é tão somente o que tu vai ganhar. Por quê? Quanto à questão de ganhar, a gente está interligado diretamente ao lucro da peça, tá? Diretamente voltado no lucro da peça. Portanto, então aqui não é o que tu vai ganhar, e sim o que tu vai receber do teu trabalho, onde a mão de obra é parte do valor da peça. Aí é muito simples de tu entender esse segundo conceito. A mão de obra, por ser parte do valor da peça, ou seja, ela faz parte do custo de produção da peça, certo? Então a mão de obra passa a ser um custo da empresa, aonde a empresa vai pagar quem a fez, quem executou aquela tarefa, quem executou aquele trabalho. Ou seja, o teu galpão, o teu ateliê vai ter que te pagar como profissional, tá? Vai ter que te pagar como profissional, ou seja, não é o quanto o negócio ganha. A mão de obra não funciona assim, tá vendo? E o terceiro conceito que eu te passei, não te engane em pensar que mão de obra é o custo da peça, como eu te falei, né? Ela não é sozinha o custo da peça, tá? Envolve alguns outros fatores para te calcular o custo da peça, inclusive tem conteúdos aqui no canal, onde eu te ensino a como precificar as tuas peças da forma mais simples e correta possível.
onde envolve de 7 a 8 fatores que eu não vou estar abordando aqui agora, tá? Para não fugir do foco do vídeo, que é a mão de obra em si, tá bueno? E mais uma vez, como eu já havia dito, a mão de obra é um custo da peça, é um custo da empresa. Isto nos serve de gancho para o quarto conceito que eu te passei logo no começo do vídeo. Por ser parte do custo, né? Por ser parte do valor da peça, e esse valor da peça, do custo da peça, não é o valor de venda, essa parcela de preço nada mais é um pedaço do preço, uma parte do preço da peça, que basicamente é o que a peça consome de dinheiro para estar sendo produzida, para ser fabricada. Para nós definir então mão de obra, a mão de obra designa o trabalho manual empregado na produção, seja fabricando peças, seja prestando serviços. Tá vendo? Por exemplo, assim, ó, fabricação de peças, de artigos em geral, em larga escala, tá? A mão de obra em larga escala é a mão de obra da indústria, certo? Os funcionários de uma indústria, de uma grande indústria. Uma mão de obra em pequena, micro escala, é a mão de obra do artesão, certo? Que produz algumas peças ali, produz peças somente, sozinho ou mais um ajudando. Depois o serviço prestado, o trabalho prestado a alguma empresa, certo? Então são essas três definições de mão de obra, em larga escala, em pequena escala e o trabalho prestado às empresas. Desde o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que saiu em 2009, mão de obra com hífen deixou de existir, tá? Tá errado escrever com hífen, então a forma correta de se escrever mão de obra hoje em dia é sem o hífen, certo? Essa é a forma correta da gente estar escrevendo mão de obra. Eu também costumo muito abreviar mão de obra quando eu estou calculando como MO, tá? Aí então quando eu vou calcular, vou fazer o preço de alguma peça, ou vou calcular algum tempo de serviço, eu boto MO, certo? Facilita bastante, eu sei que MO é mão de obra, tá vendo? A mão de obra, ela pode ser dividida de 3 a 4 tipos de mão de obra. Em primeiro lugar, a mão de obra direta, em segundo, a mão de obra indireta, em terceiro lugar, a mão de obra qualificada, especializada, e em quarto lugar, a mão de obra terceirizada, né? A mão de obra direta é quando o trabalho é diretamente empregado na fabricação de bens ou na prestação de serviços. No nosso caso aqui, a mão de obra direta é quando se executa, se fabrica uma peça, em si se prepara uma matéria-prima. Então isso nos torna mão de obra direta do nosso negócio, nos torna mão de obra direta da nossa guasquearia. Então assim, ó, o artesão pode se considerar mão de obra direta da sua guasquearia, da sua empresa, do seu ateliê. Já a mão de obra indireta é quando o trabalho é realizado em atividades frequentemente indivisíveis. Opa, peraí Zé, o que é esse todo o contexto aí? Atividades frequentemente indivisíveis são atividades de supervisão, manutenção de máquinas e equipamentos, claro, né? Supervisão de máquinas, supervisão de equipamentos, também limpeza do local, vigilância, e tem outros tantos, tá? Outros tantos profissionais que se enquadram como mão de obra indireta na produção de um bem ou serviço, né? No nosso caso aqui, ó, explicando de uma forma bem simples, bem prática, usando uma sovadora, uma máquina de sovar, uma sovadora elétrica, tá? Que sove sozinha, que toque o couro e trabalhe sozinha. Por exemplo, se ela te dá um erro, se ela te dá um problema, te dá um detalhe ali que tem que resolver nela, tu vai parar, por exemplo, durante 1 hora do teu período de trabalho para fazer aquela manutenção na máquina, certo? O conserto da máquina, certo? Aquela hora que tu parou para consertar a tua máquina é a mão de obra indireta. Ou seja, tu não está produzindo a peça, mas tu está dando manutenção a algo que é favorável e favorece o teu negócio aí, que favorece a tua guasquearia, me entende? Também, outra forma de se ter um exemplo simples da mão de obra indireta, como o caso de muitos artesãos que eu conheço, que eu converso, que eu me dou, né, que somos
amigos, né? No caso, as esposas, né? As esposas desses artesãos, também as mulheres, com seus maridos, né? Quando o artesão, quando o guasqueiro, né? Ele tão somente se preocupa ao preparo e à fabricação das suas peças, certo? Preparo da matéria-prima e fabricação das suas peças. E no momento da venda, claro que ele vende, obviamente que ele atende o cliente, ele vende muitas vezes pela internet, tá? Mas no momento da venda, um depósito bancário, por exemplo, que se receba através do nome da esposa, ou a esposa de repente pegue a máquina do cartão e passe o cartão para o artesão, né? Ela também se enquadra como uma mão de obra indireta, ou seja, ela é um profissional, um trabalhador, uma trabalhadora, ou seja, o marido também da artesã, é um trabalhador, né, que contribui para o negócio, porém não de forma direta numa peça ou numa prestação de serviço, tá vendo? Depois nós temos o terceiro item, que é a mão de obra qualificada. Simplesmente, né, o próprio nome já nos deduz o que significa, que é quando o trabalhador possui qualificação, seja na formação específica ou em determinadas garantias através de cursos técnicos, né? Também outros tipos de graduação, onde o artesão ou profissional, digamos assim, né? A mão de obra é qualificada. Trazendo para nós aqui, que eu até inclusive falei artesão, trazendo para nós como guasqueiros, né? Como artesãos, eu costumo exemplificar, muito simples, de uma forma muito prática, aquele corredor que tu levou uma semana para estudar, que eu levei 15 dias para estudar, 20 dias para aquele corredor sair perfeitamente. Aquele período que eu estou estudando, aquele corredor, até que saia um corredor perfeito, né? Até que saia um corredor condizente com o nosso padrão de qualidade do nosso trabalho, antes de vender este corredor, né? Antes de pôr ele numa peça para se vender para um cliente, esse corredor foi estudado, essa técnica foi estudada, né? Então, consequentemente, há uma qualificação profissional, tá? Tendo em vista a prática, embora não haja um currículo, um certificado dizendo que o José aprendeu o corredor espiga de milho, por exemplo, tá? Que é um corredor que eu estou estudando faz uns dias que eu venho estudando. Ele ainda não tomou a forma que eu desejo, ele ainda fica um pouco torto, um pouco enviesado, mas igual, estamos praticando, estamos estudando. Então, embora não exista um certificado assim, ó, José estudou o corredor espiga de milho, realmente eu estou estudando, eu pego um tento, eu vou lá, utilizo o tento até sovar, até se desmanchar, até o corredor se ajeitar do jeito que eu quero, do jeito que eu pretendo entregar para um cliente, certo? E então esse período aí é um período de estudo, ou seja, isso me qualifica como artesão cada vez mais. Eu também não sei tudo e muito provavelmente vai morrer sem saber tudo, mas o que eu for aprendendo vai me qualificando, vai me tornando uma mão de obra qualificada, certo? E consequentemente essa mão de obra existe um valor, isso a gente não pode esquecer. Essa mão de obra sempre vai valorizar, quanto mais conhecimento se adquire dentro daquela área específica, ou seja, quanto mais a gente estuda o nosso ramo aí, quanto mais a gente estuda corredores, estuda bombas, estuda tranças, costuras, quanto mais a gente estuda e pratica e põe em prática esses trabalhos, né, nem que seja de forma para a gente, de treinamento com a gente mesmo, né, como artesão, a gente mais qualificado está para aquele trabalho. Então, consequentemente, a gente também é uma mão de obra qualificada. O artesão em si é uma mão de obra qualificada. Isso a gente tem que ter essa percepção e ter esse campo de visão. Um outro tipo de mão de obra, que é o quarto tipo de mão de obra, é a mão de obra terceirizada, né? Constitui basicamente de serviços, né, prestados a uma empresa, né, por outra empresa, ou seja, uma pessoa prestando serviço a outra pessoa, naturalmente, a fim de diminuir valores burocráticos, né, e custos e o tempo de processo burocrático, no caso efetivando um funcionário, efetivando um empregado. No nosso caso aqui, ó, eu te dou um exemplo simples também, a sovadora a manivela, por exemplo, tá? Supondo que eu contrate alguém para sovar para mim aqueles couros a manivela ali. Tá bom.
Essa pessoa vem aí, seja homem ou seja mulher, ela vem aí, ela sova os couros para mim, certo? Sova os couros para o galpão do guasqueiro. Consequentemente, no momento que termina a sova dos couros, ela está automaticamente dispensada. Ela não tem um vínculo empregatício com o negócio e ela também não é uma mão de obra nem indireta e nem direta ao negócio, né? À guasquearia, no caso, ao galpão do guasqueiro. É simplesmente uma pessoa que vem, sova os couros, termina a sova, vai-se embora e não tem vínculo nenhum empregatício, a não ser por aquele período durante que está sovando, certo? Mesmo que seja na sova macete, enfim, essa pessoa ela é uma mão de obra terceirizada, certo? E isso realmente diminui, porque vamos criar um cenário, eu contrato alguém, né? Precisa ter todo um processo burocrático por trás, questões trabalhistas, aquela coisa toda, questões contratuais, contrato de experiência, posteriormente um contrato, uma renovação de contrato, até se chegar à efetivação, isso tudo gera um custo para o negócio, né? Então, a mão de obra terceirizada visa diminuir esses custos todos aí do negócio. Outro exemplo claro que eu te dou a respeito de uma mão de obra terceirizada é o seguinte, assim, ó. Tendo em vista que tu tá com muitas encomendas, tá? E não tá tendo tempo de manter o teu galpão, o teu ateliê higienizado, onde sobra muito restolho de couro, restolho da matéria-prima, né? Farelinha de tisquine, farelinha de couro. O que que acontece assim, ó? Tu chega o final de semana, chega o sábado de manhã, tu contrata uma pessoa para fazer uma faxina durante 1 hora, tá? Todos os sábados, naquele espaço onde tu fabrica, né? Porque aí, consequentemente, tu tem que ter um espaço onde tu atende o teu cliente. Tu contrata essa pessoa para tu contrata essa pessoa para fazer essa faxina, o que que acontece? Essa pessoa vem uma vez na semana, certo? Durante 1 hora por semana, consequentemente 4 semanas por mês, que é aproximadamente o que nós temos de semana por mês. Então, portanto, essa pessoa vem 4 horas, certo? Supondo que tu pague aí, nós pagamos aí R$20 para uma pessoa fazer uma faxina assim durante 1 hora. R$20 para ela fazer aquela faxina durante 1 hora. Que eu já acho um valor bem interessante, um valor bem bom, se tendo em vista que essa pessoa possa estar prestando um serviço bom, onde ela cuide das suas ferramentas, por exemplo, né, que a gente sabe que um tombo numa faca é prejudicial ao fio, um tombo num cravador estraga o cravador, quando a gente vai usar, a gente passa trabalho. Tendo em vista que essa pessoa faça o serviço bem feito, eu acho que R$20 já é um valor muito bom e até poderia ser mais, dependendo do nível de bagunça, né, de sujeira que esteja o galpão, que esteja o ateliê. É o seguinte, ó, essa pessoa a gente contrata ela uma vez por semana, 1 hora por dia, ela trabalha 4 horas a R$20, portanto ela trabalha por R$80 ao mês, certo? Esses R$80 aí da mão de obra terceirizada, tu tens que diluir ela no valor das peças durante o mês, compreende? Tu dilui esse valor durante o dia de trabalho, tá? E supondo que tu trabalha aí 20 dias, para nós fazer uma conta redonda, 22 dias, né? Mas 20 dias, esses mesmos 80 a 20 dias nos dá R$4 por dia, tá? Isso são valores fictícios, para que o cálculo seja mais fácil de ser compreendido, tá? Tu tem R$4 por dia de mão de obra terceirizada, que tu pode incluir num contexto como se fosse uma mão de obra geral, no total, pode incluir na tua mão de obra, certo? Só que tu não pode esquecer que aqueles 80 que entram na tua mão de obra durante o mês, certo? É destinado para essa pessoa fazer esse tipo de trabalho aí, uma faxina, uma vez por semana, compreende? É um outro exemplo claro e simples de como o nosso negócio pode ter uma mão de obra terceirizada, tá vendo? Tendo em vista aí, ó, essas 4 categorias, né, de mão de obra direta, mão de obra indireta, mão de obra terceirizada, mão de obra qualificada, tem 2 mãos de obra que estão diretamente interligadas, voltado para o artesão, né, voltado para nós artesãos, para nós guasqueiros, que é a mão de obra direta, certo? E a mão de obra qualificada, né? Diretamente a gente produz as peças,
E com o tempo, conforme a gente absorve a informação e estuda mais sobre essa nossa lida e aprende mais e adquire mais conhecimento, consequentemente nos tornamos uma mão de obra mais qualificada, com maior valor, com valor agregado. Então, eu te pergunto assim, ó, qual dessas mãos de obra hoje tu te qualifica, tu te identifica, né? Onde está o teu negócio hoje, tu mesmo sendo profissional, ou seja, esteja o teu ateliê, esteja o teu galpão, ou sendo trabalhando fora de horário, como segunda renda, mas aí, tu que está trabalhando como segunda renda e tu que está trabalhando já profissionalmente, que nem eu aí, tem um negócio, tudo, a gente atende o cliente, qual dessas mãos de obra tu te identifica mais, tu te qualifica mais? Qual dessas duas? Na mão de obra direta ou na mão de obra qualificada? Qual dessas duas mãos de obra tu te qualifica? Tá? Ou se tu te qualifica nas duas, né? Se tu te identifica com as duas, ó, José, eu sou mão de obra direta e qualificada. Eu quero que tu comente aqui embaixo aqui no vídeo, tá vendo? Comenta lá, corta lá no comentário, comenta ali ligeirão, tá? E depois volta aqui e segue me assistindo aí, acompanhando esse nosso aulão a respeito de mão de obra aí, tá vendo? Agora eu te faço uma pergunta aí também, tá? Tu já calculaste a tua mão de obra? Já fizesse a conta de quanto tu custa para o teu negócio aí? Quanto tu pretende ganhar como trabalhador? Tá? Não como artesão, mas como trabalhador. Quanto tu pretende ganhar como trabalhador? Já calculou a tua mão de obra? Eu, por muitos anos, como artesão, sem saber, sem ter noção disso, né? Sem ter noção dessa área aí da administração do negócio, da gestão do negócio, né? Da gestão de uma guasquearia, do artesão em si, que não deixa de ser um empresário, um empreendedor, porque ele está sempre inovando, ele sai da corda chata e ele é capaz de aprender a trançada e inovar, trazer mais um produto diferenciado. Uma corda chata é trançada. Ele é capaz de sair da corda trançada e ir para as bainhas de faca, então ele já tem a trançada, a chata e as bainhas de faca. Ele está sempre inovando, então ele se enquadra como um empreendedor. Passei muitos anos sem ter noção disso, sem ter a mínima percepção desse tipo de conta que a gente deve fazer, desse tipo de cálculo que a gente deve ter. Eu muitas vezes não calculava a mão de obra, tá? Tirava um valor assim de cabeça, que eu raciocinava rapidamente, quando o cliente chegava para mim e me perguntava quanto tu cobra para fazer tal coisa. E muitas vezes o que eu fazia? Eu pegava o valor da matéria-prima, se desse ali R$20 de couro e tenda, certo? Eu dobrava, eu tirava o dobro em cima, fazia R$40 a peça. Eu pegava, muitas vezes, desse 30, 35 reais, eu botava o dobro, cobrava 60, 70 pila, 70 reais. E isso é extremamente prejudicial, isso é um erro gravíssimo que não se pode se cometer. Isso é crucial para o negócio, isso vai gerar um reflexo extremamente negativo lá na frente do negócio, onde tu não calcula os valores, tu não calcula quanto tu quer ser pago no teu negócio, nas tuas peças, e isso te dá consequências desastrosas no teu negócio lá na frente. Tendo em vista aí então que isso vai te dar um reflexo negativo lá na frente, né? Eu te falo aí, eu quebrei 3 vezes, né? Eu quebrei 3 vezes o negócio, não deu certo, por não saber fazer essas contas, né? Contas básicas, contas simples, né? Tendo em vista que dá esse reflexo lá na frente, hoje eu não cometo mais esses erros, tá? Hoje eu calculo tudo certinho. Um material que, por exemplo, eu não tenho noção de quanto vou cobrar, aprendi um corredor novo, por exemplo, não tenho noção de quanto vou cobrar. Eu tento fazer ele o mais rápido possível, o mais bem feito possível, tá? Que seria motivação e competência, né? O mais rápido possível, motivar a ação e ser competente, ou fazer o mais bem feito possível, né? Então, num outro vídeo futuramente eu comento a respeito de motivação e competência, que é o que o guasqueiro tem que ter, né? Fundamentalmente. Então, hoje eu não cometo mais esse erro. E estou aqui agora te passando esse conhecimento, né? Para que assim tu possa evoluir, tu entendesse? Que tu possa chegar num nível de um guasqueiro que vive confortavelmente trabalhando com as suas peças, porque eu acredito no teu potencial, eu acredito no potencial de todos os artesãos que eu converso, de todos os guasqueiros que eu converso, seja da área que for também, né? Seja os leathercrafts, acredito eu que se pronuncia assim, ou o pessoal que trabalha com cordinha, também o pessoal que trabalha com couro atanado, né? Que faz peças de couro atanado, materiais para cavalo, selaria, né?
Então, eu acredito que passando esse conhecimento, eu estou te dando essa oportunidade de evoluir, certo? Eu evoluí também, consequentemente, tu também pode evoluir. E assim tu vai ter um cenário formidável para o teu trabalho aí, para a tua guasquearia, para o teu ateliê, né? Tu vai ter esse trabalho mais confortável, tu vai conseguir trabalhar tranquilamente, sem a preocupação das contas lá na frente te gerarem uma dor de cabeça maior, porque hoje tu trabalha certinho, tu toca teu negócio certinho. Tendo tudo isso aí em mente, eu como artesão me qualifico como mão de obra direta, tá? E como mão de obra qualificada. Como guasqueiro, eu vejo estas duas formas de mão de obra basicamente ligadas ao artesão, né? Ele produz as peças e com o tempo ele se qualifica. Eu vejo como mão de obra direta a confecção de peças simples. Aqui uma coisa muito importante, né? Que eu acredito e eu vejo assim como eu observo outros colegas, né? Isso até nem questiono de outros colegas, eu observo os outros colegas e eu percebo neles o seguinte assim: o guasqueiro que tem a mão de obra direta, ele produz aquelas peças simples, né? Peças de serviço ou algumas de passeio, mas que tem um padrão, certo? Um padrão de trabalho, de acabamentos, certo? Mesmo padrão, tá? Peças simples, peças fáceis de fazer, rápidas de fazer. E o artesão, o mesmo guasqueiro, o mesmo artesão, ele se torna um guasqueiro qualificado no momento que ele pega uma encomenda e que ele tem que personalizar ela, ou que ele tenha que enfeitar ela com o máximo possível, que não polua a peça, né? Isso falando entre nós aqui, artesãos do couro, né? Que não polua demais a peça, ou seja, que faça um trabalho fino, excelente, bem acabado, de alta qualidade, mas que não polua a peça, que personalize a peça, né? Esse guasqueiro, ele ao mesmo tempo que ele produz aquela peça simples, ele está produzindo uma peça de maior gabarito, de maior peso, de maior qualidade, aquela peça ali personalizada, ele se torna uma mão de obra qualificada. Porque muitas vezes vai aparecer uma encomenda de uma técnica que ele não domina e ele vai ter que dar aqui, ó, o gás dele por durante 15, 20 dias, estudar aquela técnica ali, aplicar e entregar para o cliente um produto de excelente qualidade, né? De excelente acabamento. Um produto fino do fino, como eu costumo falar, né? Já vão se acostumando que daqui para frente eu vou estar sempre falando. O guasqueiro que trabalha o fino do fino. Não necessariamente que ele trabalhe com tento fino. Claro, muitos interpretam assim, muitos que conversam comigo pessoalmente interpretam que eu falo fino do fino, tento fino. Mas não, às vezes um tento um pouco maior, um tento com 2, 3 milímetros, tá? Mas desde que seja um trabalho bem feito, bem acabado, condizente àquela espessura de tento, é o trabalho fino do fino. Então esse guasqueiro se torna qualificado, na minha visão ele se torna qualificado. Bueno, então, tendo todos esses conceitos e toda essa mentalidade a respeito da mão de obra, né, todo esse conhecimento a respeito da mão de obra, eu quero estar te mostrando 2 cálculos e te ensinar esses 2 cálculos simples de se fazer, básicos de se fazer, tá vendo? Eu só não vou te ensinar aqui, porque aqui eu não tenho como estar te explicando, então só em palavras, eu quero te mostrar no caderno, então vamos ali para a minha mesa ali. Vamos ver como é que se calcula essas 2 fórmulas básicas, simples de como calcular a tua mão de obra aí, tá vendo? Comprei essa calculadorazinha comum, né, para estar agregando aí aos trabalhos do Galpão do Guasqueiro, né, aqui do canal. E pode ver, a zeradinha, embaladinha, eu nem mexi, tá? Até a menina botou uma pilha lá e deixou funcionando a calculadora. Bueno, primeiramente a gente então aqui tem que identificar a jornada de trabalho, certo? Ou seja, durante a semana de segunda a sexta, vamos trabalhar de manhã das 8 ao meio-dia, certo? E à tarde das 13 horas às 17, certo? Às 17 horas. Bueno, dá 1 às 5. Nós vamos ter 8 horas diárias, né? 8 horas por dia, certo? E sábado vamos trabalhar das 8 ao meio-dia, certo? Porque à tarde a gente vai ter que dar alguma volta de mercado, tem a vida pessoal para atender, né? Tudo mais, certo? Totalizando aqui mais
4 horas, certo? Então, logo, vou apontar aqui mais 4 horas. Logo, esses 8 dias da semana, essas 8 horas, perdão, da semana, certo? Trabalhados 5 dias, de segunda a sexta, nós vamos ter 40 horas, certo? Essas 40 horas mais as 4, nós vamos ter 44 horas por semana, certo? Logo, então, a gente tem aproximadamente 4 semanas por mês, certo? Então, nós vamos ter 44 horas, tá? Vezes as 4 semanas. Então, nós vamos ter 176 horas por mês. 176 horas por mês, né? Eu vou pôr aqui de trabalho, certo? Tendo em vista que a gente pegue aí um salário de 1.500, que a gente pretenda receber aí pelo nosso trabalho, 1.500, tá? Então, como a gente vai calcular isso aqui, tá? Aqui eu quero deixar bem claro que existe várias formas de calcular, certo? Essa aqui é apenas uma delas, né? Identificada então a nossa jornada de trabalho, tá? Basicamente esta aqui, certo? Nós vamos ter 176 horas por mês num salário de 1.500, certo? Isso é o que pretendemos receber do nosso trabalho. Logo, então, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem uma fórmula básica, que o salário, né, por hora, o salário por hora é igual o salário do mês dividido, certo? Dividido, vou grifar bem aqui para que possa observar melhor, dividido as 176 horas, certo? As 176 horas. Logo, então, nós vamos ter 1.500, certo? 1.500 dividido pelas 176 horas, nos totalizando, que é o nosso salário por hora, certo? Nos totalizando, ó, os 1.500 divididas as 176 horas, nos totalizando R$ 8,52, certo? Aqui a gente arredonda sempre para mais, então vai dar R$ 8,53, certo? Então, nosso salário por hora é igual a R$ 8,53, certo? Este aqui é o nosso salário por hora. Aí, então, cada peça que tu executar, por exemplo, se tu levou, certo, para calcular naquela peça o valor da tua mão de obra naquela peça, tu levou 10 horas para produzir a peça, basta tu multiplicar as 10 horas pelos R$ 8,53. Logo, então, a peça tem que estar com este valor já agregado na peça de R$ 85,30 pelas 10 horas trabalhadas dedicadas àquela peça, certo? É bem simples a conta, basta tu multiplicar o tempo que tu levou para produzir aquela peça, para fabricar aquela peça, pelo valor do teu salário hora, que é calculado dessa forma aí, certo? Este aqui é apenas um dos cálculos, tá? Eu vou te mostrar logo uma segunda fórmula, tá? Essa aqui é a relação salário e hora. Essa aqui eu vou te mostrar uma relação em dias úteis. Tendo em vista a jornada de trabalho, agora nós vamos calcular os dias úteis, certo? Pelos dias úteis. Sabemos que um mês é igual a 30 dias, certo? Aí sabemos que temos 4 sábados, média, né? E 4 domingos, que somados totalizam 8 dias de final de semana, né? Logo, esses 30 dias do mês, né, menos os 8 dias do final de semana, são igual a 22 dias úteis.
certo? Logo então, os 22 dias úteis, tá? Os 22 dias úteis, certo? Trabalhados manhã e tarde, certo? 8 horas por dia, ou seja, vezes 8 horas multiplicado por 8 horas de trabalho por dia, nós teremos então 22 dias úteis vezes 8, 176 horas, 176 horas trabalhadas por mês, certo? Trabalhadas por mês. Logo então, o salário, certo? Nosso salário aqui é 1.500, tá? O salário. Logo então, o salário dividido pelas 176 horas, né, que seriam o mês trabalhado, nos totaliza a nossa hora de trabalho. Logo então, 1.500 dividido a 176 horas é igual a dividido a 176 horas nos dará R$ 8,53. Essa aqui é a nossa hora de trabalho. A gente tem que saber a hora de trabalho porque a gente afinal trabalha com peças, né? A gente trabalha com peças uma a uma e muitas vezes leva-se 2, 3 horas, dependendo se é mais de uma peça, mas do mesmo material, ou seja, do mesmo preparo, por exemplo, nós vamos estar levando aí dias trabalhando, supondo que juntando esses dias levamos aí 30 horas, 40 horas de trabalho a fio, né? Então é sempre importante a gente saber a nossa hora de trabalho. Também por outro fator, que a gente trabalha muitas vezes fora de hora. A gente faz serão de noite, muitas vezes a gente vai até um pedaço da madrugada trabalhando. Também muitas vezes a gente trabalha um pouco mais cedo, pega mais cedo da madrugada, da manhã, do amanhecer, pega 6 horas, pega 5h30, 5 horas. Então é importante a gente saber o valor da nossa hora de trabalho, certo? A gente saber o valor da hora de trabalho. Até faltou trabalho aqui, certo? Então logo, a gente sabendo que nos custa R$ 8,53 a nossa hora de trabalho, supondo que a gente leve 17 horas para a produção de uma peça, de um material, certo? Essas 17 horas vezes os R$ 8,53 de mão de obra, ou seja, de mão de obra, essa peça teve 145,01 centavos. Então, de mão de obra, essa determinada peça nos custou de mão de obra este valor aqui, certo? Então, logo, a gente sabendo a hora de trabalho, a gente sabe quanto custa a nossa mão de obra. Tá vendo? Duas contas aí, dois cálculos bem simples, tá? Se tu não apontou, não tomou nota, volta o vídeo, tá? Volta o vídeo e refaz as contas aí, aponta os fatores, tá? Muito simples. Primeiro passo, descobre a jornada de trabalho, tá? Raciocina os dias que tu quer trabalhar e o tempo que tu vai dedicar ao teu trabalho, certo? As tuas peças. E logo em seguida, tu calcula o custo por hora da tua mão de obra, tá vendo? Também tendo em vista o salário que tu quer tirar. Se tu quer tirar 1.000, 1.200, 1.500, R$ 2.000 como salário, tá? Não como valor de peças, e sim como salário. Então aí tu pega e aplica essas duas fórmulas, ou aplica uma dessas duas fórmulas, que são muito simples, tá? E vai calcular a tua hora de trabalho. Bueno, então, para te calcular a mão de obra aí, ó, não te esquece, 4 conceitos, tá? Primeiro conceito, a mão de obra, ela é para te pagar, ela é o teu salário, tá? Segundo conceito, a tua mão de obra não é o que tu vai ganhar, tá? Porque ganhar nas peças está inteiramente ligado ao lucro, certo? Em terceiro conceito, a mão de obra não é sozinho o custo da peça, tá? E o quarto conceito, o quarto pilar disso aí, faz parte do preço, ela é uma parte do preço, é uma parcela do preço das tuas peças. E também não te esquece aí que mão de obra designa o trabalho manual empregado na produção ou na prestação de serviços, certo?
é em larga escala, que seria a indústria, em pequena escala nós como artesãos, né? E o trabalho prestado, o serviço prestado. E também a mão de obra se subdivide de 3, né? No caso a quatro setores, que é a mão de obra direta, que é inteiramente ligada à produção, a mão de obra indireta, que são trabalhos executados paralelos à produção, não tão diretamente com a produção, tá? A mão de obra qualificada, que é aquela mão de obra do profissional que estudou, que se aplicou, que evoluiu, que estudou, enfim, tem um certificado ou concluiu uma graduação, enfim, é uma mão de obra qualificada para aquele trabalho. No nosso caso aí, o artesão que estuda, que desenvolve as suas técnicas cada vez mais melhorando, ele é uma mão de obra qualificada também. E a mão de obra terceirizada, que é quando tu contrata alguém para soldar um couro, que é quando tu contrata alguém para dar uma faxina, me entende? Basicamente essas 4 subdivisões da mão de obra, tá vendo? E também eu te pergunto novamente, né? Já calculou a tua mão de obra? Comenta aqui embaixo aqui que eu quero saber se tu já calculou a tua mão de obra. Qual das qualificações? Mas tem a mão de obra direta ou qualificada? Ou as duas? Comenta aqui embaixo também, eu quero estar sabendo aí, compartilha comigo isso aí. Se tu te enquadra nas duas, se tu te reconhece nas duas, ou na direta ou na qualificada. Também, se tu deixar de calcular a tua mão de obra, se tu deixar de calcular tudo que tu precisa para produzir as tuas peças, é um erro gravíssimo e isso vai ter consequência desastrosa lá na frente, tá? Lá na frente no teu negócio, tá vendo? Não vamos esquecer da meta do canal, de chegar até 10 mil inscritos na metade do ano aí, de 2020, tá vendo? Eu espero que esse conteúdo vá te ajudar, vai te evoluir aí no teu negócio, tá? Não te esquece, calcula a tua mão de obra, é muito simples, tá? É importantíssimo, embora seja simples, é muito importante, é extremamente importante o teu negócio te pagar como trabalhador e tu como artesão que trabalha no negócio receber por isso, nada mais justo. Mais um conteúdo aqui de valor do canal Galpão no Guasqueiro. Não te esquece aí de estar deixando um gostei para nós aí, compartilha o vídeo aqui do canal, ajuda outros profissionais da nossa área ou de outras áreas, artesãos também de outras áreas, que querem evoluir, que querem crescer, que não têm a noção de como calcular uma mão de obra e mostra para ele que é muito simples, tá vendo? Compartilha os vídeos aqui do canal, tá vendo? Era isso aí, mil graças pela tua atenção, um forte abraço e nos encontramos nos próximos vídeos do Galpão no Guasqueiro.